pessoal, boa noite. Estamos iniciando agora o minicurso que tem por título Principais atalhos e funções para iniciantes no AutoCAD. Esse curso será dividido em duas partes, com uma live para as dúvidas no final. A primeira parte, que irá iniciar agora, abrange desde a instalação do programa, a apresentação das ferramentas e seus atalhos básicos e a criação de uma planta baixa. De início, estamos aqui na página do Google e vamos digitar Autodesk Student, que iremos para a versão estudantil. Iremos clicar neste primeiro link, que irá direcionar para esta página. Como é o primeiro acesso, a gente não tem uma conta. Se você já possui uma conta, você simplesmente vai fazer o login. E nós iremos aqui apertar para criar uma conta. Aqui você digitará o seu nome, e-mail e vai criar toda uma conta e vai colocar o nome da instituição. Em algumas outras páginas vai direcionar para o nome da instituição, a versão que você quer, se é a versão estudantil, se é a versão para o professor. E no final você vai finalizar. Aqui nós já estamos numa conta logada. Com a conta logada, você vai procurar a parte onde está o do AutoCAD. Isso nós estamos indo para fazer o download. Aqui vai ter todas as suas informações que você colocou na hora do cadastro. Você irá confirmar. No caso aqui não tem o nome da instituição. Tá? E vamos confirmar. Eu coloquei aqui agora uma imagem de um teclado. Um teclado de mesa, de computador. Pode ser que alguns teclados de notebook principalmente seja um pouco diferente. Mas não as funções que eu irei apresentar agora, que são alguns atalhos importantes. Como o ESC, que fica bem aqui em cima no canto superior esquerdo, que eu coloquei que cancela o último comando, no caso do AutoCAD. Ou ele desativa a última ferramenta que foi utilizada. No caso, se você estava utilizando a linha e não quer mais utilizá-la, você pressiona o ESC. Nós temos o Delete, que ele irá deletar se você selecionar algum desenho, algum erro que você tenha cometido no seu arquivo do AutoCAD, você pressiona o Delete e ele irá apagar. Temos também essa tecla aqui, que no caso, quando você digitar quer digitar algum atalho, ela apaga todo o lado esquerdo. E o Delete ele também, só que o lado direito. Todo o lado direito do seu cursor, que é aquela setinha que fica piscando quando a gente digita algo. Nós temos aqui o espaço e os Enter. Nós temos dois Enters. Eles servem para ativar um comando. Se você pressionar o espaço lá no AutoCAD, ele irá ativar a última ferramenta que você utilizou. Se foi a linha, ele irá ativar a linha. A mesma coisa dos Enters. Aqui em cima nós temos os que vai de F1 até F12, que também são atalhos, que tem várias outras funções no AutoCAD. Aqui nesse canto esquerdo nós temos o Ctrl e o Shift, que são teclas que, juntamente com outras do teclado, elas formam atalhos de algumas funções bem importantes. Por exemplo, o Ctrl S, que é uma dica para que você, quando estiver fazendo o seu arquivo no AutoCAD, sempre que você movimentar, fizer uma figura nova, uma parede nova no seu projeto, é bom
sempre colocar o Ctrl S, que ele vai salvar o seu arquivo a cada mudança que você fizer. Com o programa já instalado no computador, nós temos aqui a interface dele. Nessa parte aqui, temos aonde vamos iniciar. Você clicando aqui, ela irá direcionar para a página, já para iniciar o seu arquivo. Nessa parte aqui, nós temos os documentos recentes. Se você salvou algum documento e quiser continuar de onde você parou, o documento fica salvo aqui nessa parte. E aqui nós temos uma aba de notificações. Eu fiz o desenho de um retângulo agora para demonstrar para vocês um pouco das funções que vamos usar no mouse. O mouse, ele tem 3 botões: o botão direito, o esquerdo e o central. Ao clicar no botão esquerdo e arrastar ele para a direita, nós temos aqui uma janela de seleção azul. Essa janela de seleção, ela só seleciona quando toda a sua linha estiver dentro do quadrado de seleção. Como vocês podem observar, aqui nós só temos uma linha completa dentro desse quadrado de seleção. Portanto, ele só selecionou ela. Ao abaixar aqui, nós temos todo o retângulo dentro do quadrado, portanto, todas as linhas do retângulo estão selecionadas. Ao clicar no botão esquerdo novamente e arrastar para a esquerda, nós temos o botão de seleção verde. Esse botão, ele já é diferente. Como vocês podem observar, nós temos aqui 2 linhas selecionadas e essas linhas não estão totalmente dentro do quadrado de seleção. Basta eu colocar um pedaço dessa linha dentro do quadrado e ela automaticamente já vai estar selecionada. Nós temos aqui o botão direito. O botão direito, ele vai abrir essa aba que nós temos aqui várias ferramentas dentro. Aqui nós temos o pan e o zoom. Você pode clicar aqui para utilizar, mas eu vou explicar para vocês como utilizar com o mouse, que é o que mais vamos usar. Esse pan, ao clicar no botão do meio, clicar e pressionar, vai aparecer essa mãozinha. Essa mãozinha, ela serve para você arrastar toda a sua grade, caso você tenha um outro desenho aqui em cima, ou quando você for fazer a sua planta e ela for muito grande, você tem como arrastar essa grade. Essa mãozinha, desculpa, como vocês podem, como eu disse, ela é pressionando o botão do meio. O zoom também vai ser utilizado com o botão do meio. Só que daí ele é ou rolando para cima, daí ele aproxima mais, ou para baixo, que ele vai afastar o seu desenho. Irei agora falar um pouco para vocês sobre duas ferramentas que temos aqui no AutoCAD e suas teclas de atalho, que são Grid More, que a tecla de atalho é F7, e Orthomode. O que é Grid More? Grid More é essa grade que fica aqui no fundo da nossa tela. A nossa está ativada, como vocês podem observar, nós estamos aqui com todas as gradezinhas, que nos auxiliam muito nas questões dos desenhos e utilizamos mais ela assim ativada do que desativada. Ao desativar, que pode ser ou clicando aqui, nessa teclinha atalho dela, ou na tecla de atalho que é F7, ela some da nossa tela. Iremos ativar novamente. A Orthomode, a nossa Orthomode está desativada no momento. O que é a Orthomode? Eu vou pegar uma linha que vocês irão saber, saber mais sobre essa ferramenta mais à frente, e vou desenhar aqui. Como vocês podem observar, eu posso desenhar em qualquer ângulo. Posso girar e colocar para ângulo aqui, eu vou escolher o ângulo e eu posso desenhar.
E isso porque a nossa ortomod está desativada. Quando ativamos a nossa ortomod, o nome dela já diz, orto, ela só vai para ângulos ortogonais. No caso, ângulos retos. Com o nosso documento aberto, aqui nós temos a interface do programa. Como vocês podem ver aqui nessa parte de cima, temos todas as ferramentas. E vou apresentar agora para vocês, aqui no canto superior esquerdo, nós temos esse azul aqui. Aqui nós temos a opção de abrir um novo documento, de abrir uma pasta, de salvar o seu documento, salvar como, importar, exportar. Mas nesse momento o que eu quero apresentar a vocês que é a coisa que a gente faz logo no início, antes de criar um novo documento, que é de alterar a unidade de medida. Eu cliquei na opção, no botão lá de opções, e ele já veio diretamente aqui para esse User Preferences, que é aqui que nós vamos alterar a nossa unidade de medida. Aqui o meu arquivo, ele já está em metros, que é onde iremos deixar. Normalmente, quando você instala o programa, ele pode estar em milímetros. Então, você vem aqui e altera para metros, esses dois botões. Aqui nós temos outras abas de plotagem, de opções para salvar o seu arquivo, mas não vamos nos aprofundar nesse assunto no momento. Aí você vem aqui em aplicar, aí aperta OK. Agora que você já conhece um pouco melhor a interface do AutoCAD, nós vamos falar sobre as suas principais ferramentas, que são os seus comandos e atalhos. Nós vamos começar falando primeiramente do comando line, que é esse comando aqui que está aparecendo aí para vocês. Bom, esse comando ele cria uma série de segmentos de linhas, onde cada segmento é um objeto de linha que pode ser separadamente editado. Vou fazer uma demonstração para vocês. Vocês podem utilizar esse comando selecionando ele aqui na aba ou através do atalho L. Vamos utilizar ele usando o atalho. Digita L, Enter. Vocês vão especificar um primeiro ponto. Aí vocês podem direcionar a linha de vocês para onde vocês querem que ela vá, dê continuidade. Faz isso, vocês podem selecionar um outro ponto ou digitar a distância dessa linha. O comando line nessa aba ele fica aqui e ele também tem o seu atalho que é definido pela letra PL. Vamos selecionar o comando, vamos especificar um ponto e vamos criar aqui alguns segmentos. Pronto. Vamos dar ESC para poder sair do comando. Para vocês perceberem, se eu selecionar qualquer linha aqui, ele seleciona todo o objeto. Vou apertar aqui em cima dessa linha, ele seleciona todo o objeto. Já no comando line, se a gente selecionar qualquer uma dessas linhas aqui, ele vai selecionar apenas a linha que eu estou querendo e não todo o segmento. Então, a principal diferença do comando polyline para o comando line é essa, que você faz vários segmentos de linhas e elas ficam unidas. Já no comando line, você desenha várias linhas, mas elas não se unem. Agora nós vamos falar sobre o comando que é utilizado para poder criar círculos. Aqui na aba do AutoCAD, ele fica aqui, vocês podem ver aparecendo para vocês. E também nós podemos utilizar ele através do atalho que é definido pela letra C. Bom, vamos fazer uma demonstração para vocês. Vocês vêm aqui, selecionam o comando, especifica o centro do círculo, aí vai aparecer o círculo para vocês e ele vai pedir para vocês digitar o raio do círculo. Vamos digitar 200.
digita Enter e pronto, círculos está formado. Bom, outro comando que também é bastante utilizado é um comando que permite criar retângulos com polilíneos de segmentos de retas unidos. Esse comando na aba, ele fica aqui onde vocês podem ver onde meu mouse está em cima. E também a gente pode utilizar ele utilizando o atalho REC. Bom, vou fazer uma demonstração para vocês. A gente vem aqui, seleciona o comando. Aí ele pede para a gente especificar um ponto. A gente especifica um ponto e leva o nosso mouse para a direção que a gente quer. Forma aqui um retângulo. A gente dá Enter e formamos o nosso retângulo. Outra forma de fazer também é a gente selecionar. A gente vem com o atalho de REC. Deixa eu dar essa. REC. Enter. Aí ele vai pedir para a gente especificar um ponto. A gente especifica um ponto. Aí a gente vai primeiramente determinar a medida solicitada, que é a medida do eixo X, que é a medida horizontal. Vamos digitar aqui 300. Aí a gente digita tab ou vírgula e vamos digitar a medida do eixo Y, que é a medida do eixo vertical. Vamos digitar 400. E vamos dar Enter para finalizar o comando. E aqui formou o nosso retângulo. Outro comando também que a gente utiliza bastante é o comando Move. Esse comando a gente utiliza ele para poder mover os objetos. Ele fica localizado bem aqui nessa aba e também a gente pode utilizar ele através do atalho que é definido pela letra M. Então, vou fazer uma demonstração. A gente seleciona o comando. Aí ele pede para selecionar o objeto. Vamos selecionar esse objeto aqui. Após selecionar o objeto, você aperta no lado direito do mouse e ele vai pedir para você especificar o ponto base. Vamos especificar aqui. Aí ele vai te dar condições de você mover o objeto. Como o orto ativado, ele só vai em direções certas. Quando eu desativo o orto, a gente consegue mover ele para qualquer lugar. Vamos mover ele para cá. Pronto. A gente moveu ele daqui para cá. Outro objeto também, outro comando também que a gente utiliza bastante é o comando copy. Ele nos permite realizar cópias de objetos em uma distância de direções especificadas. Ele fica bem aqui na aba e a gente também pode utilizar o seu atalho CO ou o CP. Vamos fazer uma demonstração. A gente primeiro seleciona o comando, aí ele vai pedir para a gente selecionar um objeto. Vamos selecionar esse círculo aqui. Seleciono o lado direito do mouse e a gente tem que especificar um ponto para onde a gente quer mover. A gente pode levar para qualquer lado. Vamos colocar ele bem aqui. Só para vocês. Pronto, e a gente consegue mover várias vezes, fazer várias cópias de um mesmo objeto. ESC para poder sair do comando. Bom, um outro comando também que nós utilizamos bastante é o comando Rotate. Ele nos permite rotacionar os objetos ao redor de um ponto base. Deixa eu copiar esse objeto aqui para poder fazer uma demonstração. A gente pode usar o atalho RO. A gente vai selecionar aqui o comando Rotate. Aí ele pede para a gente poder selecionar o objeto. Após selecionar o objeto, a gente aperta o lado direito do mouse e ele vai pedir o ponto base para a gente poder rotacionar esse objeto. Bora definir esse ponto aqui e a gente pode rotacionar esse objeto, como vocês podem ver. Podemos deixar
Assim, como aqui o orto está desativado, a gente consegue rotacionar ele em vários ângulos. Se a gente estiver com o orto ativado, a gente só consegue rotacionar ele em ângulos de 90 graus. Deixa eu rotacionar ele para cá. Aí Enter e fica o comando feito. Outro comando também que a gente utiliza é o comando MIB. Esse comando ele permite a gente criar cópia espelhada de objetos selecionados. Bom, esse comando na aba ele fica bem aqui, como estou demonstrando para vocês, e a gente também pode utilizar ele através do atalho que é definido pelas letras M e I. Vamos fazer uma demonstração. A gente seleciona o comando, aí aqui ele pede para selecionar o objeto, a gente seleciona o objeto, aperta o lado direito do mouse, aí ele vai pedir para a gente escolher um ponto para a gente poder fazer esse espelhamento. Deixa eu selecionar aqui. Aí ele acaba espelhando, tanto para aqui ele está espelhando em ângulos de 90 graus, com o orto ativado. Se o orto estiver desativado, a gente podemos espelhar ele em ângulos distintos, que são muito diferentes. Vamos deixar o orto ativo para poder espelhar certinho. Aí aqui ele pergunta se a gente quer apagar esse primeiro desenho. Se você quiser apagar, você digita yes, que é assim. Como a gente não quer apagar, a gente seleciona não. Aí aqui nós temos a cópia, que é o espelhamento. Bom, um outro objeto também, um outro comando que a gente utiliza bastante é um comando que ele permite a gente estender objetos até que se faça encontro com outros que funcione como limite, que é o extend. Esse comando ele é definido pelo atalho EX. Eu vou fazer aqui um desenho para poder demonstrar ele melhor. Vamos utilizar o comando polyline, fazer um desenho aqui. Vou dar ESC para sair do comando, usar o comando line e fazer uma linha aqui. Agora a gente vai utilizar o comando extend. A gente vai digitar o atalho EX, aí aparece aqui extend, vamos dar enter, aí ele pede para a gente selecionar o objeto base. A gente vem aqui, seleciona essa linha, aí aqui a gente vem e seleciona aqui e ele vai estender a linha até lá o outro ponto. Aí a gente podemos fazer isso dos dois lados, que ele estende as suas linhas. Vamos dar ESC para poder sair do comando. Bom, outro comando que a gente utiliza também é o comando trim. Esse comando que fica bem aqui, o trim. Também a gente pode utilizar ele através do atalho TR e ele nos permite aparar objetos para encontrar as arestas de outros objetos. Bom, para poder demonstrar, a gente vai selecionar o comando. Vamos selecionar o objeto. Selecionamos esse objeto aqui. Aperta o lado direito do mouse. Aí ele vai pedir o comando que é para cortar. Aí vamos cortar aqui. Aí a gente acaba aparando essa linha aqui do meio. Aí a gente dá ESC para poder sair do comando. O último comando que também é bastante utilizado, que é o comando offset. Na aba do AutoCAD ele fica aqui onde está a setinha do meu mouse. E a gente utiliza ele para poder fazer criar cópias deslocadas de uma determinada distância de um objeto original. E também ele possui um atalho que é definido pela letra O. Vou fazer uma demonstração para vocês. A gente vem aqui, seleciona o comando, aí ele vai pedir para a gente especificar uma distância. Vamos especificar uma distância de 700. Aí a gente digita Enter. Aí ele pede para a gente selecionar o objeto. Vamos selecionar essa linha e vamos direcionar o nosso mouse para onde a gente quer que essa linha vá. Se a gente coloca o mouse para a parte de cima, ela vai para cima.
Bem, como vocês já estão familiarizados com as ferramentas de desenho, com as ferramentas de modificações, eu vou apresentar para vocês a aba de anotações, layers e blocos. As anotações, de uma forma resumida, é basicamente questão de texto, tudo que eu tenho sobre cotas, no caso, de dimensões de cada, por exemplo, cada parede. Nos layers são basicamente as camadas para organizar o meu desenho. Tipo, tanto quando eu tô aqui na parte desenhando, quanto quando ela vai sair na parte, no caso, quando já vai ser plotado, quando ela vai estar impressa, que vai ter, tipo, por exemplo, em paredes e esquadrias. A gente sabe que a gente aprendeu em desenho técnico que as espessuras são diferentes. Então é exatamente isso que os layers vão fazer. Ao invés de eles vão configurar, a gente vai configurar as propriedades de cada layer e colocar a espessura determinada da linha, que aí no final, quando a gente for plotar, na hora do desenho já vai sair. Tipo, por exemplo, aqui, ó, a gente tem a parede. A parede ela tem uma espessura de linha diferente de uma esquadria ou diferente de um mobiliário. Então, na parte da plotagem, ela vai sair com uma espessura diferente e o mobiliário vai sair com uma outra espessura. Aqui, ele só está organizando em camadas. No caso, a gente tem a parede de uma cor, a gente sabe que isso aqui é uma parede. A gente tem as cotas aqui do lado, que é na aba de anotações. A gente sabe que o que está em vermelho são cotas, o que está em cinza é mobiliário, que no caso são os bloquinhos, que são criados nessa parte aqui. Vamos começar falando sobre a aba de layers. Vamos lá configurar a propriedade de uns layers. Nesse botão aqui você pode ver que representa graficamente exatamente o que eu falei, da questão das camadas que o layer vai criando, né? Aqui você cria um novo layer, aqui você apaga um layer já existente. Por exemplo, eu vou apagar esse aqui de cota. Eu venho aqui e deleto ele. Para criar um novo layer, a gente determina, nesses segmentos aqui, nessas abas, você vai determinando cada coisa. Por exemplo, nessa primeira aba aqui, a gente determina o nome do layer. Eu vou criar um layer de parede. Coloco o nome parede. Nessa aba de plot é para você determinar se esse layer de parede vai aparecer na hora que a sua planta baixa for impressa, no caso, na hora que ela for plotada. Na aba de cor, você vai selecionar a cor que você quer para o seu layer. Eu vou colocar da linha. No caso, como a parede não é uma linha tracejada, a gente vai criar uma linha contínua. Nessa aba aqui, você vai determinar a espessura dessa linha. Como é uma parede, é uma linha um pouquinho mais grossa. Vou colocar ela de 0,40. Certo? Pronto, você criou o seu primeiro layer. Aqui a gente eu já criei outros de texto, de esquadrias. Eu vou criar um de linha fina, só para vocês verem como é que já tem uma tracejada, que é a que eu criei lá em cima. Mas como é que a gente carrega um novo modelo de linha para cá? Tracejada, tem linha, vírgula, linha, tem linha, ponto, linha, tem vários tipos de linha. Tem só ponto, tem só vírgula, tem linha com umas letrinhas, com colchete, com outros nomes. Vamos colocar esse tipo de linha aqui.
que é uma linha tracejada, né? A gente vem, seleciona ela, o modelo que está carregado, essa aqui eu já tinha carregado anteriormente, essa aqui é a contínua que já fica, e esse aqui é um novo estilo de linha que eu carreguei. Ok? E aqui a gente seleciona a espessura. Como é uma linha fina, geralmente é para projeção de cobertura que a gente coloca uma linha fina e tracejada. Vamos colocar ela de 0,05. E assim você tem os seus layers criados. No caso, você já editou quais eram todas as propriedades das suas camadas que vão estar presentes no seu desenho. Agora a gente vai partir para a aba de anotações, que é a parte de texto, um pouquinho sobre cotas. Só que antes disso, vamos falar um pouquinho sobre a Ashura. A Ashura é uma ferramenta que tem aqui na aba de desenho, tá? No caso, para criar uma Ashura, vamos selecionar o layer, parede. Vamos criar um retângulo aqui, só pra gente ver como é que funciona a questão da Ashura. O que seria essa Ashura? É tipo um preenchimento do seu objeto. Você vem aqui em Ashura, ou então você digita o atalho, que é o H. Vamos lá para Ashura. Aqui você vai selecionar qual é o objeto que você quer achurar, no caso. Ele já está selecionado aqui, ó. Vocês viram que ele abriu uma parte de edição só da Ashura. Vamos selecionar o modelo de Ashura nessa parte aqui, ó. Aqui a gente tem vários tipos e estilos de modelo de Ashura. Aí vamos selecionar um que parece um tijolinho. Acho que esse aqui, ó. E quando você vai trazendo pra cá, tá aparecendo só tudo magenta aqui, porque a escala tá grande. Então, a gente vem e diminui a escala. Vamos colocar de 0,5. Parecendo mais ou menos o tijolinho de acordo com essa Ashura. Aqui a gente vai passando e vai aparecendo outros estilos. Esse aqui ficou melhor. De visualizar o que é uma Ashura. Para você fazer uma Ashura, a gente tem que prestar atenção se aquele objeto, no caso, ele vai estar fechado. Se tiver alguma linhazinha que não estiver encostando na outra, ele não vai achurar, ele dá um erro. Quer ver? Aqui a gente fecha essa parte de editar. Aqui a gente colocou tipo bailei a questão da cor, mas você pode selecionar uma outra cor. Como ela estava selecionada o layer de parede, por isso que ela ficou magenta, mas vamos colocar vermelho. Fecha parte de Ashura e vamos criar um outro objeto aqui, que no caso ele não vai fechar. Aqui, ó. Vocês podem perceber que ele ficou aberto. Agora vamos tentar. Selecionar a Ashura e qual é o objeto. Vocês podem ver que ele nem mostrou a Ashura, ele não deixa eu fazer a Ashura aqui e ele dá esse errozinho, que é realmente isso, de que não é uma área fechada, não é um objeto que ele está fechado para poder ashurar. Na aba de anotações, a gente tem uma opçãozinha que é para você selecionar as caixinhas de texto. Quando você clica aqui embaixo em teste nessa setinha, ele dá duas opções. Ou você cria uma linha de texto
só essa linha, ou você cria a caixinha, no caso a multiline de texto. A que a gente usa geralmente é que a gente vamos desenhar a caixinha do texto. Viu? Aqui o texto está bem grande, a gente automaticamente quando você termina de desenhar a caixinha, você seleciona o começo dela e o final dela, ele vem para essa aba de editor de texto, onde você vai colocar, por exemplo, qual é o estilo da letra, qual é o tamanho da sua. Desenhar a caixinha de texto. Depois clique para abrir o editor novamente. Aí aqui tem várias outras coisas. Você coloca justificado no centro da sua caixa, à esquerda, à direita. Vamos deixar ela aqui mesmo. Ou aqui também, parágrafo. É parecido com as funçõezinhas do Word quando você está editando seu parágrafozinho, que você coloca ou ele na esquerda, ou ele centralizado, ou ele justificado. Aqui tem as opções também de você colocar, tipo, por exemplo, tá lá a área. Com isso. Depois que você vê que seu texto já está editado de uma forma que você quer ele, você só vem e fecha o editor. Aqui nessa planta a gente tem as ferramentas de texto, ó, que foram usadas para identificar ou para nomear cada cômodo, né? No caso aqui é a cozinha, aqui é o quarto, aqui é o banheiro, aqui é o outro quarto, aqui é a sala. Quando você tem já um texto que já está configurado, só vai dar um Ctrl+C. No caso, vai copiar e um Ctrl+V. Você já vai colocar ele aqui. Ou então você vem na ferramenta que vocês também já aprenderam, que é uma ferramenta de modificação, que você copia ele, especifica o ponto base e arrasta. E assim ele vai criando cópias sucessivas do seu texto já com a configuração que você já viu que ficou melhor na sua planta, ficou em escala na sua planta. Blocos. Falando sobre os blocos, a gente tem aqui nessa parte, nessa abazinha na verdade, como criar um novo bloco, como editar um novo bloco e como inserir um bloco que você já criou. No caso aqui eu fiz o desenho de uma porta e a janela, manualmente mesmo, sem ser de blocos. Então, a gente vem e seleciona para criar o bloco, por exemplo, de uma porta, a gente vai selecionar o objeto. Aqui tem o desenho da porta e a gente vem aqui, ó, criar novo bloco. Como é um bloco de porta, eu vou colocar o nome mesmo de porta. Nessas outras configurações a gente não mexe muito. E aqui, nessa parte de base point, é o ponto base. Quando eu for mover o meu bloco, vai ser por aquele ponto. E aqui você especifica qual o seu ponto base. Vamos especificar qual ponto base. Vamos selecionar esse pontinho aqui. E você dá um OK. E você já criou o seu bloco de porta. Vamos criar o bloco da janela. Colocar o nome de janela mesmo, selecionar o ponto base e dar um OK. Com os dois blocos criados, vocês podem ver que antes eles estavam
cenários, eles são um objeto só, que você pode mover através do ponto base que você selecionou na hora que você estava criando o seu bloco. Se eu quero inserir mais uma porta no meu desenho, a gente vem em Insert e seleciona qual é o bloco. Bloco porta, outro bloco. Bloco janela, de janela. O bloco sempre vem acompanhado do seu ponto base que você especificou. Então é interessante você colocar um ponto, geralmente no cantinho, não um ponto pelo meio, que é onde você vai mover. E tipo, por exemplo, na janela aqui, ó. A janela, ela fica bem grudadinha com a parede aqui. Então é interessante você colocar esse, que aí você só move um pontinho pra cá, não move esses do meio nem nada. Agora, se eu quero editar um bloco, aqui ele vai pedir para você colocar qual é o bloco que você quer editar. Eu vou editar esse bloco de porta. Ele vai abrir o editor de bloco. Aqui, ó, o bloco ele já vem diferente. Você vem para colocar, por exemplo, uma outra linha paralela, para colocar uma tangente horizontal, ou vertical. E bem aqui você fecha essa aba de editar o seu bloco. Caso você esqueça onde especificar o seu ponto base, você pode selecionar lá para você editar o bloco e vir aqui em Point. Aqui, ó, base Point, e eu quero mudar. Agora vai ser essa aqui a minha base. E eu dou. Ele pede para salvar. Você salva as alterações do seu bloco. E agora você pode ver que o bloco porta mudou de base point. Sobre blocos, eu acho que é só isso. Quando você vai colocar a mobília de uma casa, ela geralmente vem em blocos que você pega de documento. Você pode baixar ele às vezes na internet, só colocar lá, tipo, blocos de planta baixa, cozinha, DWG, que é a extensão do arquivo do AutoCAD. E você sempre vai ter os bloquinhos. No caso aqui, esse aqui é de uma geladeira, esse aqui é da mesa. E esses são os seus vários bloquinhos que vão estar aqui. Quando você quer inserir ele novamente em outras coisas, eles sempre vão estar aqui, ó, do seu mobiliário completo da casa. Agora a gente vai aprender a parte de como cotar o seu desenho. No caso, esse aqui está em vermelho. No caso, é as dimensões de cada parede, dimensões de cada cômodo, né? A gente, antes de tudo, tem que configurar a sua cota. A gente vem aqui na aba de Annotate, pressiona essa setinha para baixo, que ele vai dar qual é a cota que está selecionada. Nesse caso aqui, já tem uma cota configurada, que é a cota 1. Então, a gente vem, aqui tem outros estilos. A ISO 25 geralmente é uma que já vem, acho que anotações também já vem. E essa outra aqui também. Essa aqui foi a que eu criei em cima da ISO. Como que eu faço isso? Você seleciona qual é a cota, de preferência, né? E você vem nessa opção embaixo. Aqui você vai ter a cota que você quer modificar em cima dela, com algumas configurações dela, ou não. Eu vou vir aqui na minha cota 1 mesmo. Aqui você cria uma nova cota, viu? Cria uma nova cota. Você modifica uma cota que já está criada, no caso eu vou modificar a cota 1. E ele vai abrir essa janela de configurações de cota. Aqui tem várias abazinhas, ó. Lines, no caso, a configuração de todas as linhas da sua cota. Sobre as cores. Nessa janelinha aqui, a gente tem meio que uma prévia visualização de como que tá ficando a configuração das cotas. Por exemplo, aqui a gente vai selecionar qual a cor da cota. Vamos colocar a cota em vermelho. Ele vai
justamente colocar as linhazinhas em vermelho, sem ser essas aqui de baixo. Que no caso já essas aqui são as extensões das linhas de cota que fica em vermelho. Então tudo que você vai mudando, você vai observando exatamente nessa janelinha aqui de pré-visualização da sua cota. Geralmente nessa parte de linhas e cores e dimensões, espessuras na verdade, você coloca tudo by layer, que é de acordo com o layer que você já configurou. No caso tem um layer de cota, tem um layer de texto. Então você vai colocando tudo by layer. Na outra aba a gente tem sobre os símbolos. No caso são os símbolos do final e do início. Nessa outra aba a gente tem sobre os símbolos que vão acompanhar a minha cota. Se eu quero se o símbolo do final seja uma setinha ou se ele seja um outro símbolo, tá vendo? Mudou bem pequenininho, mas mudou. Vou colocar esse aqui. Aqui o tamanho desse símbolo. Olha só, viu? É uma setinha. Aqui dá pra visualizar melhor. Essa é uma aba só para você configurar o símbolozinho que acompanha a sua cota. Vamos para a aba de texto. No caso, é o estilo do texto que está acompanhando a sua cota. Qual a cor do seu texto? Se você quer o textozinho vermelho, no caso, geralmente são sempre números, né? Que como é cota, vai layer de novo. Se você quer essa opção aqui, é de você, no caso, colocar tipo um marcador no seu texto, viu? Vai layer, no caso vai ficar branco. Então esse aqui você coloca essa opção. Você coloca essa opção que é de não ter nenhum. Aqui é o tamanho do seu texto. Aqui é onde ele vai ficar. Se ele vai ficar por cima da sua linha, se ele vai ficar no centro dela, ou se o texto na horizontal vai ficar de acordo com a linha 1 ou ficar no over da linha 2. Geralmente é tudo centralizado. A direção do seu texto, se ele é um texto, no caso da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Aqui o alinhamento do seu texto, se vai ser horizontal ou se ele vai ser sempre virado para direita, né? Essas outras opções aqui a gente geralmente quase não mexe muito, porque como você já vai ter uma cota de estilo que você vai modificar em cima dela, que geralmente é a ISO, ela já vem configurada tudinho aqui certinho, então você não precisa ficar mexendo nesse tipo de configurações. Aqui a gente tem sobre a questão das unidades, se a gente quer que tenha tantos números depois da vírgula, se eu tenho só um depois da vírgula, ou se 2 depois da vírgula. Okay. E aí você vem, finaliza, dá um okzinho, e ele já modificou a minha cota 1. Fecha, e aqui a gente vem, ó. Como é que eu coloco a minha cota depois de eu ter configurado? Ou você vem em dimensão, ou você vem nessa parte aqui, ó, que é de criar uma cota linear. Se você já vai especificar o que você está cotando. Se é um raio, se ela é angular, se ela é na diagonal ou se ela é linear. No caso, a gente vai configurar essa aqui. Mesmo. Vocês viram que ficou diferente dessa? Porque como eu coloquei tudo by layer, principalmente só falando da questão da cor. Como eu coloquei tudo by layer, o layer que está selecionado depois da minha modificação, exatamente por causa disso. Então aí mais uma vez eu reforço a importância de cada vez que você for desenhar alguma coisa na sua planta,
se eu for colocar algo, sempre selecionar qual layer que você quer. Bem, fazendo um resumo do vídeo, no caso na parte 1, que é o nosso primeiro vídeo, vocês aprenderam sobre as ferramentas de desenho, as de modificações, como configurar a sua layer, como colocar um bloco e como colocar texto e cotar o seu desenho. Essas ferramentas que foram apresentadas, todas essas abas que eu disse, elas são as ferramentas básicas para você criar uma planta baixa. No próximo vídeo, a gente vai ter a criação passo a passo de uma planta. A gente vai criar junto com vocês uma planta baixa até a plotagem dessa planta, no caso, deixar ela pronta em arquivo, tanto em PDF quanto DWG, e para você, no caso, imprimir essa sua planta baixa. Eu peço que vocês comentem as dúvidas de vocês, deixem elas no comentário do vídeo, o que vocês anotem, porque, como foi dito no início deste vídeo, ao final a gente vai ter uma live que vai ser para tirar as dúvidas. Aí é interessante que vocês coloquem, tipo, no vídeo 1 a gente teve tais dúvidas, que aí lá na live a gente já tenta responder todas as suas dúvidas, né? E é isso. Obrigada por terem assistido o vídeo até aqui e até a próxima.